queria agradecer a presença de todos aqui no debate da mostra Peter Greenaway. Lembrando que a gente tem exibição de filme até segunda-feira. Quem não tiver a programação pode pedir lá embaixo ou acessar o site mostragreenaway.com.br. E eu queria convidar aqui na mesa os professores Lucas Bombosi e Eric Felinto. Primeiramente, eu queria agradecer ao CCBB, a equipe aqui do CCBB, também a nossa produção aqui, a Kátia e o Peter. Falar que a gente tem uma produção do Luzes da Cidade, que é lá de Minas Gerais, uma produtora de Minas Gerais. A gente está fazendo várias mostras aqui, é a mostra Peter Greenaway, é a nossa última do ano. Bom, a gente vai começar, só vou combinar aqui com eles quem que eu acho quem que eles preferem que comece a falar. A gente vai ter uma exposição deles de uns 20 minutos, depois a gente abre para pergunta. Ok? Então, boa noite. Queria agradecer o convite para falar aqui hoje. Eu vou ser bem rapidinho, talvez eu nem chegue a 20 minutos, 15 minutos eu acho, só para abrir a discussão em torno da obra desse realizador tão interessante que é o Peter Greenaway. E aí eu pensei que a gente podia falar, assim, bem rapidamente, um pouquinho sobre essa questão do que é a intervenção das tecnologias digitais no cinema, de maneira mais genérica, e depois entrar um pouco especificamente, então, na obra do Peter Greenaway. E o que me parece, assim, uma maneira interessante de entrar nessa discussão é falar sobre alguns aspectos que o digital, que a tecnologia traz para o campo do cinema, do audiovisual, e aí mostrar como é que o Greenaway faz uso disso. Mas acho que assim, uma maneira boa de começar é a gente tentando entender qual o projeto filosófico, né, que está por trás da proposta do Peter Greenaway. E o Peter Greenaway tem uma visão muito singular em relação ao cinema. Ele acha que o cinema traiu a sua vocação natural, que ia ser uma arte de imagens, e durante muito tempo o cinema teve muito focado na questão do que ele chama o texto, né? A narrativa, o roteiro, toda essa dimensão mais textual que para ele é inessencial no cinema. Porque para ele, fundamentalmente, o cinema tem que ser uma arte da imagem, não tem que contar história. Para ele o cinema é, na verdade, uma manipulação da imagem, é uma transformação da imagem, é uma exploração da potência artística da imagem. O que até pode parecer um paradoxo, né, em alguns momentos, porque o Peter Greenaway, ao mesmo tempo, foi um cineasta que explorou muito essa relação, por exemplo, entre imagem e texto. No livro de cabeceira, não sei se vocês viram o filme, acho que passou na mostra, né? O livro de cabeceira, por exemplo, é um filme onde a questão do texto tem um papel fundamental, e no filme mesmo, o tempo todo a gente vê telas, né? Vê essa presença, né, do texto junto com a imagem, e tem toda uma poética da literatura, do texto, da escrita, que aparece como tema do filme. Mesmo assim, para o Greenaway é muito claro isso. Ele diz que o cinema hoje está morto, mas essa frase, é claro que ela é um pouco polêmica, ela visa, né, dar a ideia de que um novo cinema estaria surgindo, e para ele, Peter Greenaway, o que ele tenta fazer é esse novo tipo de cinema. Esse cinema que explora intensamente o papel da tecnologia na criação de imagem. Então, me parece que o Greenaway ele explora muito bem 3 dimensões que são muito importantes no campo da relação entre cinema e tecnologia digital, que a gente poderia chamar de hibridação. Eu vou explicar cada um deles rapidamente, tá? Hibridação, interatividade e também a recuperação, isso que eu vou chamar aqui de recuperação. Então, o que seriam esses 3 polos? Hibridação, interatividade e recuperação. Hibridação é algo que a gente vê muito claramente, não só na obra do Peter Greenaway, mas de maneira geral, em várias experiências contemporâneas, ligadas tanto a um cinema mais hollywoodiano, um cinema mais comercial, quanto a um cinema mais experimental. Hibridação significa simplesmente a possibilidade de se usar vários tipos de linguagens diferentes nas obras audiovisuais contemporâneas. Porque a tendência, uma das tendências centrais das tecnologias contemporâneas é exatamente
essa possibilidade de você misturar formas, de você brincar com várias gramáticas, de você aproximar diferentes linguagens, como por exemplo a linguagem do vídeo, a linguagem do cinema, a linguagem da internet, a linguagem do digital, de uma forma que as fronteiras entre esses diferentes campos e experiências comecem então a ser completamente abolida. No campo do cinema comercial é fácil de encontrar exemplos que tematizam, né, essa ruptura de fronteiras. Hoje em dia, por exemplo, a distância entre cinema, videoclipe e videojogo é muito tênue. A gente tem aí vários casos, vários exemplos interessantes de filmes que trabalham a linguagem, por exemplo, do videoclipe, de filmes que dialogam com o universo dos videojogos, que é a maior indústria mundial hoje, né, em termos de, se a gente fosse pensar numa indústria tecnológica que trabalha muito com a imagem, seria dos videogames, mais do que do cinema, inclusive, porque ela rende, né, muito mais até do que do cinema. E hibridação seria, portanto, essa capacidade de diferentes mídias conviverem, diferentes linguagens midiáticas, que a gente sabe que cada mídia, né, tem a sua linguagem particular, conviverem no mesmo espaço. Então, na obra do Peter Green, ao longo de toda a obra dele, a gente vê diversos exemplos de como ele explora essa multiplicidade de linguagens, essa multiplicidade de gramáticas que caracteriza, né, o experimentalismo que é típico da obra dele. Para vocês terem um exemplo, que provavelmente não foi tratado aqui, o Peter Green ele não trabalha só com cinema, evidentemente ele trabalha com outras linguagens, né, a linguagem do teatro, mas muito fortemente a relação do cinema com a pintura, com as artes plásticas. Isso é um traço essencial, né, da obra do Peter Greenaway, mas ele faz isso de uma maneira muito particular, usando, é claro, vídeo, usando encenação ao vivo, usando efeitos de som. O exemplo que eu acho interessante, né, que traduz muito bem isso, é essa experiência que ele fez de tentar reproduzir pinturas em formas multimediáticas, como por exemplo o que ele fez com esse quadro As Bodas de Caná, que foi exibido na Bienal de Veneza em 2009, e na qual ele criou uma série de situações onde os personagens do quadro estavam ali encenados, onde havia cenários com efeitos gráficos em 3D, e pessoas iam ali então para assistir aquele quadro tomar vida, né? Os atores encenavam papéis dentro da mitologia característica, né, do quadro As Bodas de Caná, e ali o Peter Green usava então vários efeitos de som, de luz, na projeção 3D, que permitiam a gente falar um pouco nessa ideia do que seria talvez uma tentativa do Peter Green recuperar uma ideia que é até bem antiga, que é uma ideia que a gente encontra, por exemplo, no Wagner, nas óperas do Wagner. Essa ideia que Wagner caracterizou com esse termo Gesamtkunstwerk, obra de arte total. O Wagner tinha um projeto muito interessante que era fazer óperas onde o espectador ficasse impressionado pelos efeitos cênicos, né, dessas óperas e fosse guiado de maneira radical pelas imagens, pelo som, né? Ele criou várias inovações interessantes e com esse conceito de obra de arte total, em algum sentido, até eu diria, o Wagner se aproxima muito de um outro conceito bem posterior, que foi elaborado por volta dos anos 60, e que se tornou um conceito bastante comum na área do audiovisual, principalmente do audiovisual de arte experimental, que é o conceito de cinema expandido. Né? Cinema expandido. O que é o cinema expandido? Basicamente, o cinema expandido é uma forma de arte da imagem, onde se usa várias dimensões de experiência sensorial para complementar a visualidade do cinema. Ou seja, a possibilidade de que o cinema seja uma experiência tão visceral, tão integral, que no limite até mesmo as fronteiras entre vida e arte começam também a se esfumaçar. Então talvez assim, uma coisa muito interessante que eu acho que o digital, a tecnologia traz para a experiência do audiovisual, do cinema, é essa ruptura de polaridades. Porque na história da imagem, na história da tecnologia, a gente se acostuma muito a pensar as questões de um ponto de vista polar. É sempre uma coisa ou outra. Por exemplo, na história do cinema mesmo, na história das tecnologias da imagem, a gente pode dizer que a grande polaridade sempre foi essa que, de um lado, buscava uma representação da realidade cada vez mais fiel, o realismo, né, o efeito da realidade, e, por outro lado, a tendência oposta que teria a ver com a criação de efeitos espetaculares, efeitos, a gente poderia até dizer, em certo sentido, mágicos. Né? Tem uma tradição muito interessante do cinema que apelou a essa dimensão dos efeitos ilusionistas,
né, de uma ruptura radical com a realidade. Então são dois polos opostos que durante muito tempo estiveram em conflito, mas que eu acho que hoje também cai por terra essa separação. Se a gente fosse até buscar duas figuras históricas do cinema para representar esses dois diferentes polos, a gente poderia até dizer que, em certo sentido, tem os irmãos Lumière, né, que faziam filmes documentais, que tinham uma relação, o cinema das Lumière, com essa proposta de capturar a realidade como ela é. E, ao mesmo tempo, a gente encontra também na história do cinema toda uma série de teorias que tentam pensar o cinema como uma forma de captura do real. E, do outro lado, a obra do Georges Méliès, onde a gente tem todo aquele conjunto de efeitos circenses, ilusionistas, a ideia da mágica, a ideia de uma ruptura, né, com o ideal da realidade. E me parece que hoje, com o uso cada vez mais maciço das tecnologias digitais no cinema, essa dualidade é rompida. A gente tem vários exemplos interessantes de trabalhos, de filmes, onde a gente tem essas duas dimensões operando simultaneamente. Efeitos de realidade, né, e, ao mesmo tempo, uma ruptura radical com aquilo que a gente chamaria de realidade no sentido tradicional. Tem um exemplo que eu acho interessante citar, é o filme do Richard Linklater, Waking Life, um filme muito interessante que foi filmado com câmeras digitais, com atores, né, atores reais, e depois, em cima desse filme, então, o Richard Linklater usou um programa de computador para desenhar em cima dos atores e dos cenários, uma espécie de uma técnica que é bem antiga no cinema, mas, claro, a partir de tecnologias digitais, se chama rotoscopia. Rotoscopia, quando, por exemplo, antigamente, quando não havia ainda, evidentemente, essa possibilidade do computador, do digital, rotoscopia significava pegar a película do filme e pintar cores, né, em cima da película, para criar efeitos de coloração. E hoje, então, o Richard Linklater e vários outros autores fazem essa tipo de experiência em que você filma cenários reais, onde você tem planos, você tem enquadramento, movimento de câmera, etc. Mas ele lança a mão desse recurso depois de tomar esse filme digital e usar um programa de computador em cima dele para colorir, para desenhar, para criar um desenho animado que, na verdade, é um desenho animado muito singular, porque tem plano, tem enquadramento, tem movimento de câmera, tudo isso que é típico da linguagem, da gramática do cinema. Então, no caso do Peter Greenaway, a gente poderia dizer que, entre os vários tipos de experiência, né, que ele tenta promover com o cinema dele, a gente poderia citar algumas ideias como, por exemplo, já foi usado esse termo, né, cubismo cinematográfico, que é isso de você, por exemplo, separar a tela em vários fragmentos, de você dividir a tela em pequenas telas e mostrar simultâneas imagens ao mesmo tempo. Muitas janelas, né, muitas colagens, molduras, enquadramentos, muitos frames propostos simultaneamente, porque para o Peter Greenaway o estético, isso é uma frase dele, numa entrevista, o estético está sempre associado à tecnologia da época correspondente. Ou seja, ele é um diretor realmente profundamente ligado à mudança tecnológica. Enquanto muitos diretores resistem ao tecnológico, buscam formas tradicionais de fazer cinema, um certo purismo, né, em relação ao que deve ser a experiência tradicional do cinema, o Peter Greenaway não, está totalmente aberto às potencialidades que as tecnologias contemporâneas trazem à arte do audiovisual. Na obra dele existem muitos planos justapostos, dando a ideia de que a cinematografia do Peter Greenaway, em vez de seguir uma narrativa linear, que teria a ver com aquilo que ele critica, né, o cinema como uma narrativa, que tem um texto, um roteiro, que segue uma ordem com começo, meio e fim, a gente poderia dizer que os planos fixos do Peter Greenaway eles suspendem a lógica temporal do desenvolvimento narrativo. Elas não seguem essa linearidade típica, né, de um cinema narrativo clássico, de um cinema tradicional. E nesse sentido, ele pode contar histórias de uma maneira absolutamente inusitada, mostrando, por exemplo, passado e presente ao mesmo tempo dentro, né, de diferentes quadros, molduras que aparecem dentro da imagem do cinema. Então, nesse sentido, a gente poderia talvez condensar isso que eu chamei de hibridação e interação, está presente nesses dois aspectos que são típicos da obra do Greenaway, quando ele mescla formas e linguagens, como a forma literária, por exemplo, a forma do texto literário com a forma cinematográfica, e também interações no sentido em que certas experiências mais radicais vão buscar também que o espectador ele participe de uma forma mais intensa na criação da narrativa audiovisual.
é o que ele faz, por exemplo, em certa medida, com essa obra muito particular que se chama As Maletas Tussi Looper, composto por uma série de DVDs, né, em que o espectador vê pequenos fragmentos de história. E em vários outros tipos de experiência contemporânea, a gente tem casos em que o espectador pode decidir em que ordem, por exemplo, ele vai ver, né, um filme. E quando eu digo assim que isso, na verdade, rompe fronteiras de vários tipos, não é só, como eu falei, no campo do cinema experimental, né, porque Hollywood começou a se apropriar também dessa lógica. Hollywood começou a explorar essa possibilidade multimediática. Um caso assim, bem interessante seria o filme Matrix, né, onde a gente tem o filme, a narrativa tradicional bem linear hollywoodiana, mas a gente tem também uma série de desenhos animados que complementam a história que foi narrada no filme. Então, coisas que não são explicadas no filme são explicadas nos desenhos animados, Animatrix, chamavam, né? E ao mesmo tempo também games, videogames. De tal modo que a pessoa tem uma experiência com a obra audiovisual que é uma experiência integral. O sujeito, por exemplo, pode, de certo modo, viver no cotidiano dele uma relação com a obra que é muito mais integral e duradoura do que aquela tradicional do cinema, em que a pessoa vai no cinema, assiste um filme, 1h30, né, de maneira passiva, sentada ali na sua poltrona, depois sai da sala do cinema e esse espaço narrativo, que a gente chama, uma linguagem mais técnica, de diegese, né, a narrativa cinematográfica, ela se esgota ali naquele espaço. E nessas experiências contemporâneas a gente tem a possibilidade então de ter uma relação muito mais profunda, muito mais visceral com a obra audiovisual. É isso que gera, por exemplo, um fenômeno muito interessante da contemporaneidade, um fenômeno que me fascina bastante, que é essa ideia do filme cult. Talvez eu já tenha ouvido essa expressão, né? Filme cult. O filme cult é aquele que o público tem uma relação tão visceral com a obra que, na verdade, o público consome a obra como se fosse quase uma experiência religiosa. Para a gente entender, por exemplo, muito bem o que é isso, né? O caso de um filme, hoje até bastante clássico, é o Rock Horror Show, em que as pessoas, por exemplo, continuam assistindo o filme depois de anos e anos, né? Indo nos cinemas americanos e falando junto com os personagens as falas do filme. Um filme tradicional, um filme que tem uma narrativa linear, um filme exibido em salas de exibição tradicionais, mas que ao mesmo tempo envolve um certo grau de interatividade quando o público participa. As pessoas vão vestidas com roupas dos personagens, as pessoas falam as falas dos personagens, e isso então é o que a gente quer dizer quando falamos nesse conceito um pouco de interatividade. Mas eu acho que talvez até o polo mais interessante para explorar nesse campo seja o último, essa ideia de recuperação. Porque tem um paradoxo assim, muito curioso na introdução das tecnologias digitais, principalmente no audiovisual, que é o fato de que com essas tecnologias digitais a gente pode cada vez mais também recuperar experiências do passado ou reproduzir cenários passados de uma maneira muito mais realista, por exemplo, de uma maneira muito mais envolvente do que aquelas possibilidades para um cinema analógico. Tá? Então, no caso do Greenaway, por exemplo, que já foi considerado por vários críticos como um cineasta barroco, tá? Muitas vezes a obra do Greenaway ela se esforça em reproduzir visualidades barrocas. O Greenaway é um cara fascinado, né, com a pintura, com a arte do barroco, com o jogo de claro e escuro, por exemplo, e ele vai recuperar isso, como por exemplo em A Última Tempestade, é um filme onde fica muito claro essa relação com a ideia do barroco, a estética barroca, e vai recuperar isso através do uso de tecnologias digitais que vão permitir criar efeitos de luz e de sombra, efeitos imagéticos, que então aproximam, né, certos frames, certas imagens dele de pinturas barrocas. Isso é um caso muito interessante porque a gente tem aí um paradoxo, né? A ideia de que as tecnologias mais recentes elas estão presentes também evocando esses mundos passados. Um autor que pensa essas questões de uma forma muito curiosa é o Lev Manovich, um sujeito que escreveu um livro chamado A Linguagem dos Novos Meios, onde ele tem uma proposta muito curiosa em relação à ideia do cinema digital. Meio polêmico, né? Porque ele fala, o cinema digital é simplesmente um caso especial de animação. E a animação é uma coisa que está presente lá desde a origem do cinema. Né? Desde a origem do cinema a gente fez experiências, né, com animação. Então, para o Lev Manovich,
o que o cinema digital faz é trazer de volta ao centro da experiência cinematográfica a ideia de animação, de manipulação, né, das imagens. Como a gente vê, por exemplo, na internet, quando tem aquelas pequenas animações em GIF, né, que você vê um movimento circular se repetindo, né, e ele crê então que aquilo que estava, digamos assim, à margem do cinema, no cinema que a gente conhece hoje, né, o cinema tradicional, mas que estava muito fortemente presente na origem do cinema, acaba retornando agora na contemporaneidade graças a essa intervenção das tecnologias digitais. E no caso do Greenaway me parece que isso está muito ligado à ideia da recuperação de uma estética barroca. E é por isso que a gente poderia até dizer que eu acho que a obra do Greenaway é muito interessante para a gente pensar como é que o cinema ele traz elementos para a gente refletir sobre a contemporaneidade. O Peter Greenaway é um autor muito contemporâneo não só porque os filmes dele usam maciçamente tecnologia, mas é muito contemporâneo porque, na verdade, a obra dele reflete certas tendências da cultura contemporânea, das obras em geral, da arte, né, contemporânea, e que, paradoxalmente, também estão ligadas à ideia do barroco. É por isso que vários autores falam numa espécie de neo-barroco da cultura contemporânea, de uma recuperação da estética barroca na cultura contemporânea. E esse neo-barroco tem a ver, então, com a ideia, por exemplo, de explorar certos tipos de imagem, certos tipos de temas, certos tipos de construções que têm a ver com ideias como instabilidade, multiplicidade, monstruosidade. São temas profundamente caros na estética barroca e que aparecem muito nitidamente na obra do Greenaway. O grotesco barroco foi talvez o período da história da arte que mais valorizou, né, a feiura e o grotesco. E isso aparece decididamente, né, na obra do Greenaway como um elemento a ser valorizado. Em filmes como Cozinheiro, o Amante, Seu Amante, o Ladrão, por exemplo, o Peter Greenaway usa maciçamente esses elementos, né, de recuperar uma certa estética do grotesco. Então, assim, para já me encaminhar para uma conclusão, que me parece interessante da gente discutir, no caso de uma obra como essa do Greenaway, que é muito singular na experiência contemporânea, mas que ao mesmo tempo serve como espécie de microcosmos, para a gente pensar, através de um filme do Greenaway, a gente consegue ter uma certa visão, né, muito profunda do que significa a estética na cultura contemporânea, ou pós-moderna, para quem gosta de usar esse termo, né? Peter Greenaway, nesse caso, seria um representante muito adequado, que seria uma estética pós-moderna ou neobarroca. O que me parece assim que fica como uma lição interessante é que hoje, mais do que propriamente simplesmente trazer inovação, porque esse é um tema muito, muito comum na discussão sobre tecnologia digital, né? É a ideia de que com o digital a gente vai revolucionar tudo, a ideia de uma revolução permanente, de uma transformação radical das artes, a ideia de uma revolução a tal ponto que se começa a falar na morte, esse é um tema muito comum, né? Na morte daquilo que é o cinema tradicional, das artes tradicionais, etc, etc. Mas, paradoxalmente, nessa novidade radical, ela traz de volta vários paradigmas, vários modelos passados. Então, é como se o mais antigo tivesse presente no mais novo. Por isso que talvez o Peter Greenaway seja também um autor interessante para a gente pensar uma dimensão muito rica da experiência midiática contemporânea, que tem sido definida com esse conceito que alguns autores estão chamando de arqueologia da mídia. Muito interessante essa ideia, arqueologia da mídia. Que é a gente pensar as gramáticas midiáticas, a gente pensar as formas de comunicação tecnológicas a partir, né, de uma certa genealogia que permite a gente, por exemplo, entender melhor como chegamos até aqui. Então, para concluir, uma ideia que me fascina bastante, que eu acho que tem um impacto muito grande nessa dimensão do que seria, né, uma arqueologia das mídias, é uma ideia profundamente barroca. E eu acho que a obra do Peter Greenaway ela traduz esse conceito barroco de uma forma muito rica. Não só o Greenaway, tem vários autores que a gente poderia citar que também lançam mão disso. Por exemplo, o trabalho do animador tcheco, né, o Jan Šankmajer, um trabalho muito interessante que também evoca, né, uma visualidade, uma estética barroca. Mas eu estou falando desse conceito barroco que é o conceito de Câmara de Maravilhas, ou Gabinete de Curiosidade, Wunderkammer, né, em alemão. E o Wunderkammer, o Gabinete de Curiosidades, que foi uma mania cultural muito forte nos séculos
XVIII, particularmente, século XVII, XVIII, era basicamente um aposento, um lugar onde você colocava vários objetos singulares que juntavam, por exemplo, maravilhas da natureza, coisas extraordinárias do mundo natural, com objetos tecnológicos. Então você tinha ali um espaço interessante onde se mesclava, né, essa relação do artifício humano, da técnica humana, junto com as maravilhas do mundo natural, tudo aquilo que estava ligado a essa ideia de curiosidade, né, ou não precisava, na verdade, ser um aposento, podia ser uma caixinha, né, uma caixinha de madeira onde você juntava objetos exóticos, objetos estranhos. E muitas vezes, nesses gabinetes de curiosidade, tinha lentes, tinha objetos ópticos, tinha aparatos que produziam efeitos visuais. E, nesse sentido, a gente poderia dizer que, sim, o gabinete de curiosidades ele é um dos antecedentes da experiência do cinema. Se a gente for fazer uma arqueologia, então, midiática, né, uma arqueologia do cinema, a gente certamente pode atribuir ao gabinete de curiosidade uma das origens do cinema. E não somente isso, os gabinetes de curiosidade são também a origem dos museus, né, como a gente conhece hoje. Só que os museus modernos, eles têm uma forma de classificar o mundo que é absolutamente científica, né, racional. Você vai no Museu de Ciências Naturais e você vê ali, sei lá, o osso de dinossauro, você vê a planta, você vê aqueles objetos da biologia, das ciências naturais, classificados segundo uma ordem taxonômica, né, muito racional, muito moderna, etc, etc. Nos gabinetes de curiosidade antigos, os barrocos, o único elemento que servia para juntar essa disparidade de coisas era a ideia da maravilha. Essa ideia me fascina muito, a ideia da maravilha. Essa ideia, daí que vem a palavra Wunderkammer, né? Wunder em alemão é equivalente a wonder em inglês, que é maravilha. Tudo aquilo que despertava fascínio na pessoa por ser extraordinário, por ser, por exemplo, como vocês devem ter visto isso, tinha essa série muito divertida, antigamente, que chamava Ripley, né? Acredite se quiser. Onde nos Estados Unidos tem esses museus do Ripley. O Museu do Ripley são aqueles museus que são gabinetes de curiosidade contemporâneos, onde você encontra coisas exóticas. Por exemplo, o crânio do sujeito que tinha 3 olhos. Esse tipo de coisa que desperta a curiosidade, que é extraordinário. E me parece que uma das funções assim, do digital, um dos aspectos, né, do digital, da tecnologia hoje, no campo da experiência audiovisual, é esse sentido de recuperação da maravilha, da capacidade de você se maravilhar com um espetáculo pela sua potência mágica tecnológica. A gente vê isso muito claramente quando a gente vai, por exemplo, numa sessão de um cinema IMAX. Sabe o cinema IMAX, aquele onde tem projeção 3D, com aquela tela gigantesca, som THX, surround, né? Esse efeito, que aliás é interessante, você vai ver um filme no cinema THX e sempre antes do filme tem um narrador que começa a explicar como é que funciona a tecnologia que está presente ali. Então ele fala, essa tela é feita de tal modo para criar tal efeito, o som é produzido a partir dos sistemas tecnológicos mais avançados, etc, etc. E você já entra então na experiência imagética, cinematográfica, com aquela ideia da maravilha tecnológica, né? Que a tecnologia está trazendo um universo de experimentos, de sensações absolutamente radical, absolutamente novo, e que produz então essa sensação do mágico e do maravilhoso. Para mim, assim, a obra do Greenway, nessa relação que tem com o barroco, ela está muito próxima desse tipo de experiência, sabe, do gabinete de curiosidades. O Greenway é um cara que gosta, por exemplo, de acumular objetos, né, na tela, objetos que eu diria assim que pertencem totalmente, claramente, assim, ao Museu Barroco de Ciências Naturais, por exemplo. Ele gosta de explorar essa potência, né, do maravilhoso através da forma como ele constrói as imagens, através das múltiplas telas, através das referências a esse universo imagético. E a experiência do Greenway, então, se rompendo com aquilo que ele chama o cinema tradicional narrativo, isso que ele chama o texto, tenta trazer de volta a ideia da imagem como força de maravilhamento com o mundo, né? Capaz da gente se surpreender com as imagens para uma dimensão que seja além do narrativo. Eu acho até que nesse sentido a gente poderia mesmo fazer essa distinção, né? O narrativo, de um lado, está ligado a uma racionalidade como típica, por exemplo, do museu moderno, né? Você narrativizar tudo, explicar tudo, colocar etiquetas, você ter um mundo ordenado. E do outro lado você tem esse cinema que não segue essa racionalidade tradicional, mas que busca trazer sensações. É um cinema sensorial.
é um cinema de experiências, é um cinema que está profundamente ligado ao corpo. Não é à toa que no livro de cabeceira o corpo é um objeto central do filme, né? O corpo pintado, o corpo desenhado, o corpo com imagens projetadas. Porque o corpo é, de fato, o sítio das experiências desse cinema, que eu chamaria aí o cinema do maravilhoso cinema do gabinete de curiosidades. Acho que isso dá, assim, não de forma não muito sistemática, mas dá para a gente começar uma discussão interessante de alguns polos, de alguns aspectos, né, da proposta do Greenway, que eu acho que explora de maneira muito interessante as potências das tecnologias digitais contemporâneas. Isso aí, obrigado. Sempre um prazer ouvir o Eric e ao mesmo tempo fico preocupado com em manter o nível de discurso, de fluidez do raciocínio. Em especial porque eu dependo muito de imagens e já fui até alguém mais entusiasmado com Peter Greenway, tanto em termos mais de investimento, de estudos, de cinefilia mesmo. Mas desde que eu aceitei o convite para participar aqui, eu me dispus a fazer uma pesquisa e buscar alguns pontos para compartilhar com vocês. Mas eu fiquei com as pernas quebradas aqui porque eu preparei uma sequência, uma série de pequenos extratos de filmes, de depoimentos do Peter Greenway, de falas dele que refletem muito do que o Eric falou aí, uma espécie de estratégia de autoafirmação ou de se colocar num determinado tipo de atuação. Então, ou seja, a fala dele é também uma espécie de obra, é uma obra estratégia. O discurso dele é um pouco essa faz parte desse personagem que ele alimenta, né? Então eu tinha fiz uma pesquisa que eu fiquei satisfeito com ela, porque são filmes que não estão na mostra, né? Esses depoimentos e alguns estudos, alguns acadêmicos, né? Estudos de escola, assim, que tentam esquadrinhar, mas mostrando nas imagens um pouco disso do que o Eric falou, assim, divisão do quadro, a simetria, o barroco, a forma de iluminar, a forma de movimentar a câmera, a sobreposição, os elementos associados, uma estética associada à iluminação teatral, um esteticismo obsessivo, né? E eu ia mostrar isso assim, olha, no quadro, assim. A ideia de falar mostrando imagens é porque me parecia ser óbvio de ter à disposição o projetor e eu poder ligar o computador e tal. Mas eu não quero, isso não é uma crítica, não estou culpando a estrutura, porque eu não solicitei o projetor, eu não cheguei na hora combinada, mas me parecia óbvio falar de imagens a partir de imagens, né? Eu dependo dessas imagens então falar de imagens apoiado na imagem, eu acho que faz parte também da própria lógica greeniana, Peter Greeniana, que durante em vários desses depoimentos ele aponta o quanto a gente vive numa sociedade, a forma de se fazer filme ao longo de todo o século XX, e em especial a partir de um certo momento em que ele começa a apontar a exaustão desse modelo. Ele aponta isso precisamente em 1983 com a invenção do controle remoto, né? Ou seja, ele enfatiza muito que a gente vive numa sociedade apoiada no texto. Estamos vivendo até talvez o momento em que há uma necessidade de um letramento, de uma alfabetização visual mais aprofundada, né? Então me parecia óbvio que a gente poderia
falar vendo imagens, só para parecer muito óbvio. Então, eu estou aqui sem saber para onde ir um pouco, mas vou me virando. Essa situação dessa referência de uma certa crítica que ele faz com relação ao excesso de texto, ou ao excesso, a quantidade de filmes que se faz que são uma espécie de ilustração de textos, né? Isso fica nítido a gente pensar que toda a grande produção do cinema mais comercial ao longo do século XX ela é apoiada em romance. Ela é apoiada num modelo de romance típico do século XVIII, que para ele, seria delicioso ouvir as palavras dele, assim, far too much, apoiado no sentimentalismo, no caráter emotivo, nessas cantilenas românticas, em casais beijando ao pôr do sol, né? E que isso o que levou ele são motivos como esse que levou ele a falar que o cinema é um meio do passado, é um meio que agoniza. Ele até tem uma metáfora curiosa que é assim, é como se alguém matasse um dragão, né? Depois de 7 dias a cauda ainda está mexendo. O cinema é isso, é um grande monstro, um grande animal que morreu, mas continua ainda produzindo uma certa palpitação ali, né? Eu acho essa afirmação dele típica da figura polêmica que ele é, porque ao mesmo tempo que ele critica essa hegemonia do texto, muitos dos filmes dele são não só excessivamente textuais, como tentam fazer quase um arremedo da própria lógica do livro. A divisão em capítulos, a inserção de texto, a forma de encaminhamento, quase como se a gente estivesse de fato lendo um livro, assim, parágrafos, né, capítulos, divisão quase que estruturada assim, da forma como o é mesmo o livro. Então, o meu interesse, talvez até um dos motivos de estar aqui, imagino, que até depois perguntar melhor para o Pedro, é que eu fui uma espécie de militante dessas confluências do cinema com o vídeo. Eu levantava uma bandeira mesmo da possibilidade de se fazer um cinema diferente com outras tecnologias, e não de se fazer o mesmo cinema quando começaram a ser introduzidas tecnologias ligadas ao vídeo. Ainda falando num vídeo analógico no começo dos anos 90, mas que já apontava para algumas possibilidades de uso de manipulação da imagem ou de produção de um tipo de estética que já não era mais típica do cinema que vinha sendo produzido. Então, esse caráter um pouco multimediático do Peter Greenaway era algo desejado por quem não estava interessado no cinema convencional, né? E eu e colegas da minha geração, a gente, de alguma forma, acreditava nessas novas possibilidades, como sendo novas possibilidades dessa sintaxe, uma espécie de expansão do alfabeto, né? Se estamos falando de alfabetização visual, que é um termo também um pouco polêmico, mas pensar em novas formas de conjugar, de criar imagens, ou de sobrepor imagens, ou de associar imagens com outros meios, não acreditar num cinema que é cinema puro, mas um cinema expandido, um cinema que, ao expandir, tangencia outras formas de expressão artística, era também acreditar que poderia se expandir esse alfabeto, essa sintaxe, essa possibilidade de falar de mais coisas, né? Queria voltar aqui a alguns pontos, eu vou sortear mais ou menos aqui algumas dos pontos que eu queria abordar, mas muito dessa polêmica que o Greenaway criou
em torno dessa ideia do cinema estar morto, ela veio a partir dessa frase, eu acho que está no catálogo, vocês mencionam, quase todo o release que se faz do Peter Greenaway, quase toda a filmação, acaba revivendo essa frase que eu não sei se é familiar para vocês, que o cinema morreu precisamente em 31 de setembro de 1983 com a invenção do controle remoto, quando permitiu ao espectador mudar os canais sem sair do sofá, né? Permitiu também outras possibilidades, como o zapping. O zapping hoje já não faz mais tanto sentido, mas a ideia do zapping era uma ideia de poder criar um fluxo de imagens associado a uma música, por exemplo, de criar uma espécie de intervenção nas imagens, de uma espécie de DJ, de VJ de imagens ao fluxo de algum outro tipo de sugestão sonora, uma espécie de remix, né? Essa frase ela continua sendo polêmica porque setembro não tem 31 dias, tem 30, então acredita-se que isso seja talvez uma espécie de estratégia, de afirmação capciosa, como que afirmando uma espécie de... tem um nome para isso, mas... eu gosto de pensar nessa ideia de que muito da arte contemporânea hoje é baseada em estratégia, né? E o Peter Greenaway, ao se afirmar formado em pintura, treinado, ele usou esse termo treino, eu não sou pintor, eu sou treinado, trained as a painter, né? Ele faz questão de afirmar essa frase, assim, então que o fato dele ser treinado como pintor o faz pensar diferente as imagens, o faz pensar, acreditar mais no potencial das imagens, né, do que um cineasta normalmente o faria, né? Então seria uma forma menos ilustrativa de se fazer filme, né, e mais acreditando nessa potência de visualização ou de envolvimento com a imagem de uma forma mais completa, né? Eu ia mencionar aqui um pouco o que o Eric mencionou dessa obra de arte total proposta pelo Wagner, né? Mas a morte do cinema ela não foi associada, ela é associada hoje a muitas coisas, não só ao controle remoto, né? Ela tem a progressiva passagem do cinema para os lares, uma segmentação que é muito interessante porque passou-se a fazer filmes com outras características que atingiam um público supostamente menor, então as salas foram diminuindo, né? A gente tem aqui uma sala de cinema que é essa sala desse tamanho, uma sala para um público específico onde é permitido passar filmes mais específicos e não os filmes comerciais de uma rede Cinemark, né? Então teve a televisão, teve o VCR, teve o gravador, o DVD, teve e o controle remoto, né? Então, mas o que eu acho interessante é notar o quanto isso afeta a narrativa, o quanto isso afeta a linguagem e o quanto isso afeta também uma postura de alinhamento com essas novas possibilidades. Isso é típico de uma estratégia das vanguardas, por exemplo, que dizer que algo está morto, dizendo que eu sou o representante dessa nova coisa, eu sou o representante do contemporâneo, eu sou o representante do que importa, né? Tinha aqui algumas frases dele provocativas, né? Mas uma delas é assim, que Bill Viola vale mais do que 10 Martin Scorsese, né? De que o videoartista Bill Viola ele conseguiu atingir muito mais essa necessidade contemporânea de se relacionar com imagens do que um cineasta absolutamente reconhecido e definitivamente não medíocre como o Scorsese. Mas ao pontuar esse tipo de coisa, ao criar esse tipo de comparação, eu entendo isso como estratégia. E, voltando a dizer, como uma estratégia típica de uma certa vertente da arte contemporânea. Uma estratégia da arte contemporânea que a gente pode associar artistas cuja estratégias são absolutamente geniais ou brilhantes, como Rauschenberg, né? Rauschenberg, ao propor
um jovem Rauschenberg, um jovem pintor, não conhecido, foi até o de Kooning, sim, um desenhista conhecido, e pediu para um desenho para o de Kooning que ele pudesse apagar. Então a estratégia do Rauschenberg foi apagar um desenho do de Kooning, né? Isso tem uma simbologia de que desenhar é apagar. E tem também a sugestão de que eu estou apagando um artista que não deveria ser apagado, né? Eu estou apagando uma obra que deveria ser intacta, ela deveria ser valorizada em toda a sua potencialidade. O de Kooning deu um desenho para ele e ele apagou. Então, muito da obra do Rauschenberg passou a ser apagamento. Rauschenberg é tido como influenciador de John Cage, as pinturas, as telas em branco que ele fez, white paintings, né? White paintings numa mostra estamos fugindo aqui, mas é uma mostra conhecida, teve uma influência sobre John Cage na busca dele dessa lógica para ele fazer o 4:33, o concerto pautado pelo silêncio, onde nada acontece. Outros estrategistas em outros campos, alguns mais ou menos tidos como talvez uma estratégia mais voltada para o mercado, outros menos, como o Jeff Koons, né? Ou como Salvador Dalí, ou como Vic Muniz, ou como Arthur Omar, ou como Damien Hirst, Tracy Emin. Marina Abramovic hoje não era um tempo atrás, hoje já é uma estrategista, ela já pensa todo na postura, na posição, na imagem dela como artista, na continuação dessa forma de agir, nessa forma de discutir. Então, essa ideia da estratégia, ela me perseguiu ao rever esses filmes, alguns dos filmes do Peter Greenaway. E também a minha apresentação, ela tinha o nome de Coleções, Repetições e Obsessões. Então, a minha ideia também era comentar um pouco alguns desses pontos. A repetição, por exemplo, né? Ao longo dessa imensa produção dele, uma carreira brilhante em termos de produtividade, né? Muitas vezes ele remete à mesma obra. Tulsi Looper, né? Aparece em uma dezena de filmes, né? E isso acontece de uma forma absolutamente intrincada, né? Aparece de uma forma brilhante, genial, né? Fazendo dessas obras uma espécie de obra única, esse percurso, né? A consciência que ele tem, por exemplo, de que ele é absolutamente criticado por despender muito tempo e energia na estrutura e pouco no conteúdo. Como ainda naquela uma velha dicotomia de forma e conteúdo, né, que já não se encaixa mais nem no tipo de obra que ele faz, e nem no tipo de obra que a gente espera que surja dentro, que reflita a contemporaneidade hoje, né? Mas, de fato, o que ele diz muito nos filmes é uma repetição do mesmo. É uma repetição dessa afirmação da estética barroca, dessa simetria, dessa iluminação diagonal, desse uso de elementos que se repetem de uma forma, com uma obsessão que chega a ser, pelo nível que ela chega a ser fascinante, né? Janelas, nudismo, a divisão em capítulos, né? Como eu já tinha mencionado. Estatísticas, né? Associadas às repetições, né? Windows, que essa está na mostra, né? São pessoas que caíram da janela ou pularam da janela, né? Ele vai contando, mostra a janela né? E vai contando o que aconteceu naquela janela, né? Ou seja, tem uma forma de suscitar a imaginação também, ao não mostrar o ocorrido.
na minha pesquisa eu acabei encontrando um realizador, um artista que tenta ilustrar as janelas do Peter Greenaway com acidentes reais, né? Com os acidentes que o Peter Greenaway descreve no filme Windows, né? Fica um filme um pouco bizarro, né? Mas 26 banheiros, eu tinha um trecho para mostrar, porque isso acho que não está na mostra, né? 26 banheiros, são 26 banheiros, né? Um banheiro, outro banheiro, outro banheiro, outro banheiro. Isso se alinha também com uma certa obsessão típica da arte contemporânea, né? Desculpa se eu estou aborrecendo. Eu não estou eu vejo de 2 horas, ou 2 não, meio-dia, aqui sentado. The Falls, né? São 92 pessoas que aparecem, nem todas aparecem, mas cujo sobrenome começa com Fall, né? Então, são absorções que são absolutamente geniais, assim, em termos de que insistência é essa, né? Zou, um Z e 2 zeros, quando assisti esse filme, alguém comentou, um crítico comentou, não há um único plano do filme que não haja um animal. Né? E aí isso suscita a cinefilia mundial, fala assim, não, vamos conferir se é verdade, né? Então você vai vendo ali se há mesmo. Aí os pesquisadores vão falar assim, sim, o plano está ali. Se você der um blow-up, um zoom, você vai ver que na cômoda ali tem uma zebrinha tamanho miniatura. Se você ver na tela grande, você vai encontrar. Né? M is for Man Music Mozart. Né? M is for Man Music Mozart. Tudo que o filme é todo baseado no M, todo na letra M. Tudo que começa com M, né? Ou seja, é uma espécie de estrutura que dá origem a um fabular, uma contação de história, né? Que mais parece um jogo, uma brincadeira. Né? E eu acredito que isso definitivamente deve levar grande parte dos cineastas a criar uma espécie de ódio, né, mortal com relação a esse cara que vem falar que a mídia onde eles se estabeleceram está morta, né, e que eles vão ter que se relacionar com outros meios, com outras linguagens, com outras ferramentas, outras equipes, outros modus operandi, outras formas de se viver. A Walk Through Age, tudo baseado no H, né? Vertical Features, são só linhas, são uma coisa... ele tenta provar que o orgânico, que o círculo não merece ser abordado, né? Então é uma lógica mais um pouco baseada em Lewis Carroll, curioso isso, né? Mas um dos filmes que mais me interessou no Greenaway, desde sempre, foi um que não está na mostra também, que chama-se Act of God, né? Ato de Deus, né? E Act of God é um filme para televisão, produzido pelo Channel 4, canal em inglês, e exatamente num momento em que acreditava-se numa morte do cinema por outros motivos. Por exemplo, 82, que se não me engano, Act of God é exatamente de 82, né? Mas em 82, Wim Wenders fez um filme chamado Quarto 666, onde ele convida vários cineastas para responderem sobre a eminente morte do cinema. Por que essa eminente morte do cinema? Porque o cinema vinha deixando de ser financiado pelos grandes estúdios e vinha sendo financiado pelos canais de televisão. E esse financiamento pelos canais de televisão levava a uma nova estética baseada na economia. Né? Ao invés de filmar por 3 meses, vai ter que filmar em um mês. Né? Ao invés de usar 100 figurantes, vai ter que usar 30. Né? Uma imposição não só financeira, mas de rapidez, agilidade, e também de que
no final tudo vai parar numa tela pequena. Então toda aquela expectativa ao longo do século de aumentar cada vez mais as telas, os cinemas da UFA para 3.000, 4.000 lugares, todos fechando, né? Tudo desmoronando, e o cinema sobreviveu muito bem a essa crise preconizada ali pelo Wim Wenders, né? Mas o Peter Greenaway seguiu esse caminho diferente. Ao invés dele questionar, discutir, ele começou a fazer filmes dentro da estrutura televisiva. E Act of God é um dele. Desculpa a digressão, o parênteses aí. Mas Act of God mostra, então, pessoas que foram atingidas por um raio e não morreram. E essas pessoas que... Isso já é uma divagação que me interessa muito, porque ela é sugerida no filme, não é estabelecida como discurso dentro do filme, né? Porque o Peter Greenaway, como o Eric mencionou, é enciclopédico, isso é óbvio, né? Quando ele menciona os gabinetes de curiosidades, é um pouco essa ideia de vamos mostrar um pouco disso, um pouco daquilo, mas presta atenção que aqui tem uma repetição de espólio das colônias, né? Porque os gabinetes de curiosidades eles coincidem com a época das navegações, os europeus, né? Indo, né? Vindo para cá, levando curiosidades e mostrando esses exotismos, né? O Act of God, que me fascina, porque eu vi esse filme numa retrospectiva dentro de uma mostra no MIS em 91, chamado O Diálogo Cinema e Vídeo, né? O diálogo cinema e vídeo era exatamente essa tensão entre o cinema e o vídeo, a possibilidade do cinema ceder espaço ao vídeo, a possibilidade do cinema ser afetado pelo vídeo, como o Peter Greenaway passou a fazer, passou a utilizar técnicas do vídeo, técnicas da videoarte, técnicas de manipulação, de sobreposição de camadas, né, que até então não se via, né? Então, o que eu ia falando, alguém como eu, que acreditava no vídeo como uma possibilidade de outra coisa, eu nunca quis fazer cinema, não era cinema que me interessava fazer essa outra coisa, essas outras coisas que não tinham lugar, né? O Peter Greenaway, ele era um modelo incrível, por isso que eu disse que era um pouco e hoje não é mais tanto. Mas o Act of God, desculpa, reiterando, hipérbole, né? Vai e volta, mas... O Act of God, então, ele, com os depoimentos, você começa a acreditar que algumas dessas pessoas acreditam que não morreram por uma intervenção divina. Porque elas foram atingidas pelo raio, elas contam em detalhe o que elas estavam fazendo. Muitas delas tiveram um apagão e não lembram, há uma supressão. E elas acreditam que nesse apagão elas conheceram Deus, ou foram, né, para uma outra dimensão e tiveram uma experiência transformadora, né? E outras pessoas acreditam que serem atingidas por um raio, o ato de Deus é ser atingido pelo raio e não sobreviver. Que ele foi escolhido dentre uma multidão. Ela foi escolhida para ser queimada, ser chamuscada, ser dizimada na terra. E elas sobreviveram bravamente, apesar de Deus, né? Então, o filme ele engendra uma contradição que é maravilhosa, né? E que faz... Até hoje eu não sei qual... se eu tivesse uma pergunta para fazer com o Peter Greenaway, seria no que ele acredita, né? O que ele acredita. Porque a posição dele nos filmes nem sempre é muito clara. A posição deles nos filmes é sempre a dizer: eu sou esse cineasta que vocês estão vendo. É uma obsessão tão autoral, uma obsessão tão grande com o aspecto autoral, que a gente não sabe o que ele tem a dizer, a não ser ele querer dizer que ele tem essa importância magistral, né? Isso eu acho muito perigoso, né? Tinha aqui um filme que
mostra que uma sequência de filmes onde tem uma linha dividida no meio, onde mostra que os filmes são colocados, divididos, centrados ali meticulosamente. Eu ia mostrar também o Contrato do Amor, que está na mostra, que é a história de um pintor que vai vai retratar uma nobre, né, a casa da nobreza ali, e eles fazem um contrato. O contrato inclui relações com a dona da casa, relações amorosas, sentimentais, sexuais até. Né? Mas tudo é reenquadrado. Né? E aí nos faz pensar também um pouco daquilo que está no quadro do pintor, no que está no fora do quadro e também no que está no fora do quadro do Peter Greenaway. Né? Então me interessa pensar nesse extracampo, nesse além do discurso do Peter Greenaway. Eu vou terminar, que é a crença de que talvez o Peter Greenaway seja um curador genial, e não exatamente um cineasta genial. De que é uma curadoria que ainda não se pensou os curadores teriam muito a aprender. E, curiosamente, ele faz curadorias também. O ano passado teve uma mostra dele no Jewish Museum em Berlim, né, em que ele monta 15 salas discutindo a questão dos judeus na contemporaneidade, no contexto alemão, da Alemanha, mas tentando avançar alguns pontos aí. Bom, tudo isso era meio em processo, mas que tendo imagens, eu corria menos risco de ser dogmático, afirmativo, falar coisas que talvez vocês não concordem. Né? As imagens às vezes permitem isso, um devaneio, uma espécie de conclusão por conta própria de vocês. Mas eu acho que mais ou menos era isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Bom, a gente tem aqui um tempinho para perguntas e já temos pessoas interessadas em perguntar. Para o Eric, por exemplo... Só um minutinho que ela vai te entregar o microfone para a gente escutar. Obrigada. Pergunta para o Eric se não seria mais adequado, em vez da insistência do termo barroco, passa a modernidade da linguagem, o termo meta-histórico. E a segunda pergunta é saber se tem na mostra o trabalho sobre o quadro do Veronese. Você tem na mostra aqui? Não tem, não. Não tem. Não tem. Não. Meta histórico, né? Não é mais adequado? Não, esse termo faz sentido, claro. E no campo da literatura, por exemplo, uma expressão que tem se usado muito hoje em dia é ficção meta-historiográfica. Porque essa ideia do passado voltar como uma característica típica do contemporâneo, ela está difundida em todas as artes. A gente encontra isso na obsessão, por exemplo, que o cinema hollywoodiano tem com reproduzir passados de maneira perfeita, tipo o Gladiador, né? Aquele filme onde o Coliseu é todo reconstituído digitalmente. Essa obsessão por uma presentificação das coisas que estão ausentes, que fazem parte dessas histórias pregressas. Então, não é à toa que esse filósofo alemão, Hans Blumenberg, né, ele chegou a afirmar que o presente é a época que aceita todos os passados. Hoje, né, o contemporâneo é uma época que os passados voltam e o digital realmente favoreceu, né, esse retorno dos passados. Claro que sempre idealizados, porque cada visão do passado nossa sempre na verdade, muito mais um reflexo, né, da nossa condição hoje do que propriamente aquele passado como ele realmente foi. E no caso do Greenaway, essa obsessão com o barroco, a coisa das listas, né, que o Lucas falou, mas que lista é uma coisa tipicamente barroca. O barroquismo dele também renascentista. Sim, também, sim, sabe? Então, o cubismo que você falou faz parte do barroco. Não é uma coisa pura, né? Não. Daí que a ideia do hibridismo é tão importante. O barroquismo apesar dele, como excesso, né? Com excesso, inclusive no sentido de hibridações, né? De você mesclar estilos, de você brincar com essa possibilidade, por exemplo, de romper com a linearidade do tempo. Né? E você ter características simultaneamente, né? Porque, claro, no momento em que ele vai dialogar com a pintura, ele vai trazer toda a tradição, né, ocidental, e ele vai, inclusive, trabalhar com esses quadros, como é o caso aqui das bodas de Caná, não necessariamente, né, o barroco, mas sempre está por trás, eu acho, da obra dele, essa grande obsessão fica presente
porque para ele eu acho que o barroco é um emblema interessante para pensar certas condições particulares da experiência contemporânea. Mas obviamente que ele é recriado. A gente nunca fala que o barroco voltou. Essa expressão neobarroco, ela traduz, eu acho, a singularidade do contemporâneo no momento em que a gente dialoga com o passado com uma força criativa. Ela é uma frase do Humberto Eco que eu gosto muito também, que eu acho que faz muito sentido hoje, é quando ele diz: todas as histórias já foram contadas. Então, a gente chegou num ponto em que é muito difícil ser original, né? Todo mundo já contou todas as histórias, então o que resta agora a gente é repetir, mas de uma maneira criativa, né? Original. Boa noite, meu nome é Fernando. Se alguém quiser se lembrar do meu nome, é só se lembrar do Fernando Henrique Cardoso, né? E pronto, eu sou o Fernando. E me emocionei muito, professor Lucas, professor Eric, que os senhores entendem de cinema. Eu sinto que está na cabeça dos senhores que tudo isso começou em 1895. Vocês concordam com isso, né? E daqui a 3 horas, um ator chamado Kirk Douglas estará completando 100 anos lá nos Estados Unidos. Então, como eu sou cinemaníaco, estou juntando essas informações para explicar o seguinte: se o cinema foi inventado em 1895, como a gente entende cinema, em 1962, nos Estados Unidos, foi feito o último filme dos Três Patetas. E a história se passa no Velho Oeste. E eles estão numa caravana que é cercada pelos índios. A história se passa em 1865, logo depois da Guerra da Secessão. E na hora que acaba a munição, que os índios vão assassinar todo mundo ali na caravana, aparece aquele toque da cavalaria. Um coronel com 600 soldados expulsa os índios. O coronel desce, se dirige para os Três Patetas, que são o chefe da caravana, e diz assim: tudo bem com vocês? Tudo bem, chefe, o senhor chegou em cima da hora. Aí o coronel se revolta: o senhor fique sabendo que em toda a história do cinema norte-americano nós nunca chegamos atrasados. Então, se a história se passa em 1865, como é que o cara fala em toda a história do cinema americano que ainda não existia? Conclusão: eu falei tudo isso para desabafar, porque estou emocionado com tudo que vocês falaram aqui, o professor Lucas e o professor Eric, e continue nessa linha de serem cine-maníacos, cultuando até um velho ator chamado Kirk Douglas, que daqui a 3 horas vai completar 100 anos. E por que eu estou falando dele? Porque ele está vivo. Quer dizer, ele não é um morto. Amanhã cedo os jornais devem, um jornal pelo menos, deve trazer alguma coisa sobre isso. Obrigado. Obrigado, viu, pelo comentário. Eu queria perguntar para o Lucas uma coisa sobre o Peter Greenaway e uma outra coisa que não tem nada a ver. Você é autor de um vídeo chamado BH Underground? Sim. Eu sou o filho do Aaron Feldman. Nossa. Que ótimo. Irmão da Ida. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: o que o Peter Greenaway tem a dizer ao cinema brasileiro, aos cineastas brasileiros? Eu disse que se eu tivesse alguma oportunidade de uma pergunta para Peter Green, eu ia fazer aquela pergunta sobre a posição dele dentro dessa dicotomia dentro do Act of God, né? Mas queria comentar uma coisa. Prazer conhecê-lo, o Aaron Feldman. O primeiro vídeo, meu primeiro filme, trabalho que eu fiz que me fez acreditar e que aquilo que eu queria continuar fazendo algo naquela linha, eu fiz graças à doação de 12 rolos de filme Ektachrome que o Aaron me deu quando ele mudou de Belo Horizonte para São Paulo. Eram filmes que estavam numa geladeira e ele não queria trazer porque já eram filmes vencidos, né? E eu
na época, desde que eu comecei a trabalhar com vídeo, final 88 mais ou menos, eu levei 6 anos para ter minha própria câmera. Então eu gravava, filmava com o que tinha e consegui, eu tinha acesso a uma câmera 16mm e eu fiz um vídeo chamado Love Stories e que teve uma repercussão inimaginável, né, para mim, e foi feito graças ao Aron. Então eu sou muito grato a ele, né? E o BH Underground ele foi feito uma versão para televisão, Doc TV, mas tem uma versão longa que ainda não foi lançada. Deve ser lançada agora em 2017, né? A Ida tem uma participação genial, como o Aaron também tem, com trechos do filme dele, de alguns filmes dele, né? Agora, sobre a sua pergunta, me ocorre aqui também, assim, o que teria a dizer para os cineastas brasileiros, né? Eu realmente não consigo imaginar isso, porque eu acho que a produção do cinema brasileiro hoje ela é extraordinariamente diversa e eu não consigo enxergar um cinema como um grupo de uma produção minimamente homogênea. Eu gosto especialmente das bordas, daquilo que não é o cinema consolidado. Eu gosto das experiências que não têm lugar, né? Então eu não sei se incluiria esses cineastas, esses realizadores que estão meio fora de lugar, né, para serem ouvintes ou para escutarem o Peter Greenaway, né, ou não. Mas eu acho a contundência do Peter Greenaway muito direcionada por uma estratégia de posicionamento e não exatamente uma sabedoria, uma fala que fosse de fato definidora de caminhos, né? Eu acho que a maior parte deles não vai querer ouvir o Peter Greenaway, né? Mas eu acho lamentável não admirar os filmes do Peter Greenaway. Acho admirável que alguns cineastas não queiram nem ver os filmes do Peter Greenaway, porque não se identificam com essa estética do Peter Greenaway, porque são, talvez por demasiadamente puristas ou conservadores em termos de estética, em termos de linguagem, em termos de estrutura, né? Então talvez esses deviam se mirar um pouco mais na radicalidade do Peter Greenaway, no quanto ele não teve... o quanto ele arriscou, o quanto ele continua arriscando ao fazer óperas, ao fazer projetos que não se enquadram, talvez, em estruturas pré-estabelecidas. Fazer um filme como Tuss Looper, que tem uma versão que ele faz ao vivo. Ele monta o filme com sequências que ele vai escolhendo ali ao vivo, né? Não é absolutamente ao vivo, mas tem um componente ao vivo que dá uma outra tonalidade, um outro frescor para o filme. Então, acho que se inspirar minimamente nessa disposição ao risco, né? Obrigado. Eu fiquei muito feliz de poder estar assistindo alguns filmes dele, porque quando ele começou, na década de 80, eu estava numa fase de vida com crianças, filhos, trabalhando, aula, tudo. Eu quase não ia ao cinema naquele período. Agora eu estou descontando tudo, venho aqui todo dia. Mas eu estou muito curiosa, estou muito satisfeita de perceber como ele é enciclopédico, né? E ele estudou biologia, porque ele tem uma fixação com taxonomia, né, sistemática e uma imaginação e muito... Olha, eu gostei muito daquele filme da poetisa japonesa, O Livro de Cabeceira, A Barriga do Arquiteto, e esse do Rembrandt, o primeiro, que ele fala do Ronda Noturna, né, o título do quadro, e hoje passou Rembrandt J'accuse. Também gostei demais. Mas muito curioso mesmo. E essa fixação no barroco, que é assim o paradoxo, né? Ele tem a fixação no barroco e usa a alta tecnologia atual. Então, estou achando muito interessante isso, mas muito curioso mesmo. Ele é assim original, né? Porque eu não sei de nenhum diretor com essas características do Peter Greenaway. Vocês têm algum semelhante? Eu acho ele bem original, né? Assim, não, essa coisa do barroco,
bem comum, assim. Por exemplo, tem no campo do cinema hollywoodiano tem o Baz Luhrmann, esse cara que fez Romeu e Julieta, né? Fez uma versão do Romeu e Julieta, fez a Moulin Rouge, né? Moulin Rouge, por exemplo, é um filme que eu classificaria como profundamente barroco. Se você pegar os cenários, aquela cena do elefante, por exemplo, né, onde os dois personagens estão lá cantando, é extremamente barroco. Agora eu fiquei muito curiosa de ver esses outros que não estão na mostra. Como é que a gente faz para ver isso? Não é tão fácil achar nos canais aí, YouTube, Vimeo, não. Mas alguns estão. Não é fácil achar na íntegra, né? Eu fiz um apanhado porque me interessava mostrar um extrato onde eu pudesse exemplificar com alguma observação mais teórica, exemplificar em termos de Foi imagem. uma pena a gente não ter conseguido ver as suas imagens, né? Muitos dos filmes que eu peguei, 3 deles, por exemplo, M's for Men, Music, Mozart, né, e os 26 Banheiros, são fãs que tinham uma cópia VHS e subiram para o YouTube, então a qualidade deixa a desejar, né? E M's for Men, Music, Mozart é em especial um híbrido de linguagens que é muito extraordinário, muito impressionante. E há um outro sobre a letra H, né? Que esse eu vou ver. Vai passar aqui. Agora o Falls eu não gostei muito, não. Aí eu achei muito cansativo. Então sobre o Greenway, ele tem mais de 60 produções, assim, entre curtas, videoarte, trabalho para TV. A gente tinha uma limitação de tempo, direitos autorais, porque você tem que ir atrás desses direitos. E por isso que muita coisa ficou de fora, né? Mas ainda acha, mesmo com qualidade ruim, ainda acha muita coisa dele, principalmente nova, alguns registros das óperas e alguns vídeos que eles colocam online. Até é fácil de achar isso na internet, tem bastante coisa. Esses mais antigos que já é um pouco mais difícil de encontrar. Obrigada. Convida a gente para ir mostrar isso em outro lugar, numa sala pequena, ou na casa de alguém. Queremos ver isso aí. Tem 1 giga aqui. Você não pode voltar. Se tiver um pendrive, eu copio aqui a apresentação. Segunda-feira você não pode vir aqui? Porque segunda-feira termina. Não, infelizmente não. Rua Rego Freitas 17h30 28. Lá tem tudo. Não, 18, 21. Rua Rego Freitas 28. Esquina com o Largo do Aroche. É um cineclube que tem qualquer filme de qualquer época. É uma boa indicação, gente. Rua Rego Freitas 28. Eu não sou vendedor, não sou nada, não. É apenas onde eu me abasteço. Eles vendem? Vendem? Eles copiam, mas coisa que você nem imagina, até filme um pouco caro. Feito na Mongólia tem. Mas ele acha o filme que você quiser. Eu copiei filme, eu já pedi para. Bom, eu queria só tirar uma dúvida. Há uma influência aí do Salvador Dalí, do Buñuel, ou melhor, que diretores influenciaram o Greenway? Ele deu alguma declaração? Vocês sentem pela filmografia que, apesar dele estar criando, né, lógico, ele está criando, acho que não dá nem para colocar em categoria, acho que é difícil qualificá-lo, que gênero, que se a gente colocar na caixinha, a gente já não está sendo greenwayamente falando correta, né? Então eu queria saber a opinião de vocês. Qual é a marca que, consciente ou inconscientemente, faz parte dele? Olha, assim, nas entrevistas que eu li do Peter Greenway, ele é um cara que geralmente fala pouco sobre influências cinematográficas. Ele fala muito dessa relação com a pintura, ele fala muito sobre essa questão do barroco, ele fala muito sobre as obras de arte plástica, né, que foram importantes para ele. Mas, pelo que eu sei, assim, bem pouca coisa em relação a outros cineastas. Pode ser que tenha, não sei. Tem o Eisenstein, né? Agora, nesse agora, filme... Não, desculpa. Não, eu ia falar do Eisenstein, mas o Eisenstein, esse filme tá aqui na mostra. Eu vi ele recentemente, então é um embate de egos, sobretudo. É como dizer assim, o Eisenstein teve passou por isso ali no México. Ele teve essa fraqueza, ele
quase não terminou o filme. É quase como um mito, ele querendo desmitificar o Eisenstein. Quase como dizer assim, ó, se eu tirar o Eisenstein do maior cineasta do século, talvez, não vai sobrar ninguém, talvez eu seja. É um pouco questionar o ídolo, assim, né? E o filme me parece muito disso. Ele tem um questionamento da supremacia, uma desconstrução do Eisenstein. Mas ele fala com generosidade de Godard, né? Ele fala com generosidade cita, já vi citando 2 vezes, aqui numa delas tinha. E dessa estrutura e tal. E de um desconstrutor de cinema, né? Como o Godard como desconstrutor. Né? E fala e cita videoartistas como o Bill Viola, né? Cita o Gary Hill, que é um dos artistas que nos anos 90 afirmou uma estética muito pautada pelo uso da palavra escrita, né? E que foi um dos também, como o Bill Viola, um dos que abriram maiores caminhos para a inserção do vídeo dentro do cenário da arte contemporânea. Mas a grande referência são, de fato, muito dos pintores flamencos, né, dos Flemish painters, né, que utilizavam tecnologias de uma forma escondida. Né? Tem um documentário genial da BBC com o David Hockney, em que ele aponta, na verdade isso é um livro, mas o documentário é mais fácil de encontrar, em que ele aponta o quanto os pintores, né, dessa parte aí, né, os Flemish painters, né, começaram a utilizar lentes, espelhos, câmeras escuras, ou seja, um prenúncio de um cinema, né, desde 1500, 1600, 1700, como forma de fazer um tipo de pintura mais fotográfica, mais ligada à realidade. E essa para mim é a grande referência do Peter Greenaway, é revitalizar essa pintura esfumaçada, essa pintura absolutamente detalhada e que de alguma forma não aponta para os extracampos. É mais um Caravaggio e menos um Delacroix. É mais algo que considera o centro da tela, que é tipo a televisão. Os filmes que começam a ser financiados pela televisão começam a valorizar o centro da tela e não os extremos, né? Porque a televisão ela era convexa, né? E ela cortava nas bordas, né? Então tinha ele seguiu um pouco essa influência da televisão, ele aceitou a tecnologia. Nesse sentido, um outro cineasta que eu encontro um parentesco é o Antonioni, no sentido de risco com estéticas, com linguagens e tal. Agora, um cineasta que decretou em 1932 a morte do cinema é Guy Debord, né? Em 1932 ele já disse que tudo já tinha sido feito, né? Então foi mais radical que ele, assim. Tipo, ele faz um histórico do cinema, 1895, os irmãos Lumière, 1907, Méliès, né? Vai falando Eisenstein, tal, 1932, esse filme que ele decreta o fim chama-se Uivos para Sade, né? É um filme baseado no movimento letrista, que sobrepunha o uso da palavra sobre qualquer outro tipo de meio ou de recurso, né? É um filme que só tem imagens em branco e de vez em quando ele apaga, fica preto. Não tem nenhuma imagem, é toda branca e falado em uma certa parte. Então ele disse que ali não precisava ser feito mais filme nenhum. Era uma forma, a meu ver, de dizer assim, Godard, você também não importa, né? Não, desculpa, eu citei o filme é de 52 e o 32 é o nascimento do Guy Debord. O filme dele, que é 52, né? Desculpa. Ele fez um filme com a arrogância de quem tem 20 anos que acha que... Né?
Boa noite. Primeiro agradecer, né, as falas muito boas. Meu nome é Luiz, eu não sou uma pessoa que conhece muito cinema, na verdade eu trabalho com uma outra linguagem artística, mas o Peter Greenaway, para mim, ele tem uma importância muito importante, muito grande, porque quando eu era garoto, nos anos 80, passou alguns filmes dele na televisão e eu fiquei, né, maravilhado com aquilo, mas é muito difícil de achar filme dele. Então essa mostra está sendo fantástica nesse sentido de poder, né, reconectar com essas referências mais antigas que eu tive com ele. Mas a impressão que eu tenho, bom, como eu disse, eu não sou especialista, eu vi vocês falando sobre essa questão da desconstrução, né, do texto e tal, mas ele me parece um grande contador de histórias, né, talvez usando uma outra linguagem, usando muito mais as imagens, muito mais a montagem, né, como ele monta as imagens, mas me parece um grande contador de histórias, né, ou talvez eu entenda tão pouco que consiga ver alguma história ali que me faça sentido, né, o que também não é problema nenhum para mim, né. Mas eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão da narrativa do Peter Greenaway, né? Como é que ele constrói essas narrativas dele? Olha, vou aproveitar e falar um pouco antes, talvez o Eric tenha um pensamento mais acabado sobre isso. Eu só queria mencionar uma outra referência, que, como se chama aquele desenhista do Sandman? Neil Gaiman. Eu já vi o Peter Greenaway assumir influências dos quadrinhos do Neil Gaiman, né? Especialmente nesses que têm muita sobreposição, né? Então, é interessante ver essas influências de meios muito diferentes, né? Mas eu não consigo concordar muito dele ser um grande contador de história, a não ser, como você mesmo disse, que a gente possa assumir que uma história seja talvez tem uma outra estrutura. Ela não é uma história como nem sempre é a história típica que é o mito do herói, né? Nem sempre a história típica que é desse romance do século XVIII, né? Pautado na literatura mesmo, né? Ela é muitas vezes meramente enciclopédica. Ela não tem uma amarração de personagens onde uma criança ficaria incomodada. Fala assim, e aí, o que aconteceu, né? Por outro lado, se você acostuma a pensar que talvez contar história possa ser contar de 1 a 100, ou possa ser cantar de 1 a 100, possa ser uma inflexão vocal e criar uma musicalidade, talvez com o alfabeto, então aí a gente começa a entender história, expandir o que entende-se como contar história para poder encaixar no Peter Greenaway. É o que eu vejo. O Livro de Cabeceira, por exemplo, que é um filme extremamente literário do Peter Greenaway, é um filme onde a história, na verdade, que está como base do filme é um trabalho literário que são listas, né? Listas das coisas que eu gosto de ouvir numa manhã de outono. Listas das coisas que são bonitas, como a neve. Esse tipo de coisa que é bem profundamente típico da cultura japonesa, por exemplo, do Haikai. E que eu penso logo, quando eu penso nesse filme, por exemplo, o Livro de Cabeceira, eu penso muito no conto do Borges, que é aquele O Idioma Analítico de John Wilkins, em que ele fala dessa ideia da enciclopédia chinesa, né? A enciclopédia chinesa, ele fala de uma enciclopédia chinesa onde os animais eram classificados não por uma ordem taxonômica, alguém falou aí taxonômico, né? Porque tem, sem dúvida, tem muito isso no Peter Greenaway. Essa obsessão taxonômica é barroca também. E aí ele fala, nessa enciclopédia chinesa, os animais não são classificados taxonomicamente por ordens, por gênero, etc, mas eles são classificados assim, animais que se agitam como loucos, animais pintados com um pincel de pena, sem nenhuma lógica típica, racional, que é, por exemplo, a lógica da história como a gente tem tradicionalmente, com começo, meio e fim. Então, se o Peter Greenaway realmente conta histórias, eu acho que é no sentido de fragmentar a própria ideia, né, de historicidade. É nesse sentido obsessivo, de repetir, de fazer listas, de contar, eu acho, histórias no sentido em que elas afetam muito mais do que a nossa razão, a nossa sensorialidade. Essa ideia das listas é um pouco isso, a sensação. É a sensação da neve caindo num dia de inverno, sabe? É profundamente sensorial. E por isso que eu acho que o Peter Greenaway é um cineasta interessante para pensar a relação do corpo com o cinema.